Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E um questionamento está circulando. As redes sociais podem ser responsabilizadas por golpes, anúncios falsos e conteúdos criminosos publicados na internet, mesmo sem ordem judicial? No novo decreto do governo federal que atualiza as regras para as plataformas digitais no Brasil, abriu uma discussão enorme sobre liberdade de expressão, moderação de conteúdo, inteligência artificial e o papel das Big Techs na internet que usamos todos os dias. E a grande pergunta agora é: as plataformas vão precisar agir antes mesmo do problema acontecer? No episódio de hoje, a gente explica o que muda na prática, quais os impactos para os usuários e empresas e por que essa discussão pode transformar a internet como a gente conhece. Você também vai conferir. Tesla lança bola de futebol futurista inspirada na Copa do Mundo, Meta lança app para disputar espaço com Reddit e Samsung cria nova memória que promete acelerar celulares com inteligência artificial. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entrar no tema do episódio e entender melhor esse novo cenário e o que realmente muda com o decreto, eu converso hoje com Camila Giacomazzi Camargo, advogada especialista em Direito Digital da Andersen Balão Advocacia. No papo a gente fala sobre responsabilização das plataformas, golpes patrocinados, anúncios falsos, inteligência artificial, liberdade de expressão e os desafios de regular um ambiente digital que muda cada vez mais rápido. Camila, primeiramente, muito bem-vinda ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, né? Porque acho que nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente ouviu muito falar sobre as Big Techs que agora podem ser punidas sem ordem judicial. Aí eu queria ver com você, essa interpretação está correta? E olhando para como a responsabilização das plataformas funcionava até agora no Brasil, o que realmente muda com esse novo decreto? Mas assim, quando eu olho para a prática, né, eu tento reduzir muito a lógica jurídica do negócio, assim, né? E aí, o que eu enxergo? Eu enxergo que, primeiro, me parece que aí teve uma opção de seguir, por exemplo, pela via de decreto, que é uma via que não precisa, a princípio, ter toda a discussão que precisa ter quando a gente está falando de um projeto de lei, né? De fato, para acelerar a regulamentação de questões que já vinham sendo discutidas no judiciário, especialmente em virtude aí dessas últimas discussões da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, enfim, e da questão da responsabilização das plataformas em si. Então, eu vejo que, às vezes, trazer isso como decreto teve um pouco esse objetivo de empurrar esse tema, né? Porque, na verdade, ele está ali no STF, ele ainda está sendo discutido, né? A gente tem acho que um julgamento agora dia 29 de maio. Então, os decretos vêm antes mesmo do STF terminar a discussão, e isso mostra a urgência, né, desse assunto. E daí, quando a gente olha para a prática, né, para essa questão jurídica, o que eu vejo, né? Que se a gente for pegar exatamente ali o ponto focal, né, que é o 19 do Marco Civil, ali a gente tinha basicamente uma responsabilidade que ela dependia de o provedor de internet, a plataforma, não ter cumprido com uma ordem judicial para então ela poder ser responsabilizada eventualmente ali, seja pela falha dela de gerar conteúdos que são ilícitos ou de permitir que eles circulem, etc. e tal. E quando a gente vem com esses decretos, a gente altera isso, na verdade o governo do estado altera isso e diz, olha, antes você só respondia civilmente, né, se vocês descumprissem ordem judicial, plataformas, mas agora vocês têm uma responsabilidade anterior, né, ou seja, não depende de ordem judicial. Então, de certa forma, a interpretação está certa, né, a gente está um pouco mais próximo da responsabilização, entre aspas, direta dessas plataformas, né? Então, ela vai poder ser responsabilizada se ela não tomar medidas preventivas, por exemplo, para remover conteúdos que são considerados ali ilícitos ou criminosos, e na prática isso obriga elas a investirem em sistemas de moderação mais robustos, né? E proativos, não apenas reativos como tinha anteriormente. Sim, eu acho que o decreto fala bastante sobre dever de cuidado das plataformas. O que elas passam a ser obrigadas a fazer, se você puder explicar para a gente? Quando a gente fala de dever de cuidado, a gente sempre pensa nesse cenário que ele não é reativo, mas que ele é proativo. Então, o que elas têm que fazer na prática é ter
mecanismos, né, e ter um sistema que atenda de forma proativa, de forma anterior, essas questões que estão relacionadas a potenciais atos ilícitos ou criminosos. Ou seja, eu vou ter que ter, o meu sistema vai ter que dispor de mecanismos e de medidas não só administrativas de governança, mas medidas técnicas mesmo, por exemplo, para identificar isso daqui pode ser considerado um ato criminoso. Então, eu tenho que tirar isso de pronto, né? E aí tem um impacto interessante, eu acho que a gente vai ver a discussão ainda, até por conta da questão da NPD, que está entrando aí como fiscalizadora, que é o que é uma falha sistêmica, ou seja, o que é esse dever sistêmico que eu tenho, né? Esse dever de cuidado. Eu entendo que eu tenho que ser proativo, eu entendo que eu tenho que mudar as minhas políticas, eu entendo que eu tenho que ter uma moderação talvez bastante mais cuidadosa, mas o que significa quando que eu não estou fazendo isso, né? O que significa eu não fazer isso de forma sistêmica? Que daí é o que o decreto chama de falha sistêmica e joga para a NPD dizer, você que vai ter que dizer quando isso daqui está acontecendo, tá? Então é como se você tivesse que ter, Fernando, a casa arrumada para esse tipo de coisa não acontecer, tá? É basicamente isso. Políticas internas, questões técnicas de segurança da informação, enfim, formas de identificação desses atos criminosos ou ilícitos, esses são todos os deveres de cuidado. Não adianta só alguém bater na minha porta e dizer, e essa é uma possibilidade também, né? Você pode bater na porta da plataforma e dizer, você está fazendo errado, você usou aqui algo que não deveria, você, enfim, gerou ou foi conivente, digamos, com conteúdo de terceiro que representa um ato criminoso, alguma coisa assim, mas, a princípio, a gente teria que fazer isso menos do que a gente faz hoje em dia, como, enfim, usuário, porque as plataformas deveriam estar preparadas para fazer isso sozinhas. E uma das maiores reclamações dos usuários hoje envolve golpes patrocinados, anúncios falsos e perfis fakes dentro das próprias plataformas. Inclusive, o meu marido caiu em um golpe de um perfil falso de um restaurante. E aí eu queria entender, se uma pessoa cai em um golpe divulgado dentro de uma rede social, em quais situações a plataforma pode passar a ser responsabilizada hoje? O decreto vai falar, salvo melhor juízo, acho que o 12975 fala disso, que as plataformas, né, que, enfim, disponibilizam ferramenta para anúncio, impulsionamento de conteúdo. Então, por exemplo, esses casos aí que você comentou, existe uma presunção de responsabilidade desse provedor da plataforma por conteúdo ilícito veiculado em anúncio, impulsionamento pago, que, enfim, é propaganda enganosa e tudo mais, independente de notificação. Então, eles apenas vão ser excluídos dessa responsabilidade se eles comprovarem que atuaram de forma diligente em tempo razoável para disponibilizar o conteúdo. Então, e aí, claro, né, de novo, vai ter o decreto, de novo, joga para a autoridade competente, né, que a gente vai ser a NPD, dizendo, olha, ela vai poder regulamentar a forma de acesso às informações, enfim, dizer como a fiscalização dos deveres dos provedores vai ser feita e assim por diante. Mas, de fato, a gente está mais próximo da plataforma agora, né? E eles estão mais próximos de nós, no sentido de que existe esse grande dever de cuidado. Então, tudo meio que, quando a gente vai conversando, a gente vai entendendo que as coisas, elas se conectam, né? Então, a ideia não é simplesmente responsabilizar a plataforma por qualquer coisa. Então, assim, me parece que há um entendimento muito claro ali do legislador de que as plataformas têm responsabilidade, ou seja, a gente não pode, a princípio, manter o formato como a gente trabalha hoje em dia, que é só se você descumprir uma ordem judicial. Então, a gente tem que trazer isso mais próximo, mais para perto do usuário e aumentar a responsabilidade dessa plataforma. Mas, por outro lado, ela tem situações que ela vai poder mostrar, que eu não podia ter feito nada, ou eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, assim, eu tenho um sistema que está preparado para moderar isso, que, enfim, que funciona, né? Eu acho que vai ser importante, assim como a gente vê em outras questões relacionadas a direito digital, é sempre um dever de governança muito grande, de mostrar que não só você tem as ferramentas, mas que elas funcionam, né, para aquilo que você está propondo a elas. E aí, se eventualmente for uma falha pontual, isso vai ser visto como uma falha pontual, né? Então, assim, não é um grande... Eu tento não olhar para isso como um grande caça às bruxas, assim.
é realmente instrumentalizar, né, poder operacionalizar algumas questões que já estavam sendo discutidas no judiciário e que a gente já viu que causavam, enfim, problemas à sociedade de modo geral, né? E acho que o decreto também fala sobre a obrigação das plataformas de criarem um mecanismo de denúncia, transparência e resposta ao usuário, porque acho que muitas pessoas também reclamavam disso, né, de não ter um retorno da plataforma, né? O usuário como deve sentir alguma diferença nesse quesito? Sim, eu acho que sim, deve sentir, exatamente pela possibilidade de transparência, de acesso a algo que seria o devido processo legal, né? Ou seja, na medida que as plataformas têm que implementar esses mecanismos de denúncia, trazer informações específicas sobre, enfim, remoção ou manutenção de conteúdo, ter toda uma forma aí de disponibilizar a contestação de decisões pelos usuários, enfim, registro de atividades, tem uma série de questões relacionadas a essa parte de denúncias que não apenas cria um canal mais fácil, né, de contato para o usuário, como traz a estrutura de como esse canal deve funcionar. Isso a gente traz transparência, né? Porque, assim, várias plataformas hoje em dia têm esses canais, a gente sabe disso, né? Eles existem. Se você tem um problema lá no Instagram, se você tem um problema, enfim, qualquer plataforma que a gente use, você vai lá num canal e, às vezes, o que acontece é que você não sabe qual que é o próximo passo, né? Então, assim, Sim, certamente aquelas plataformas que já têm isso pré-estruturado ou estruturado, como a maior parte dos casos, não vai ser tão difícil, sabe, para eles. Eu acho que esse não é um ponto de dificuldade para as plataformas em si, ou não deveria ser, mas sim representa, eu acho que um passo importante de transparência para os usuários, né? E usuários são pessoas jurídicas e pessoas físicas, a gente tem que lembrar disso, né? A gente não está falando só de uma pessoa física que teve uma foto que ela não gostou. Às vezes está falando de uma empresa que está, enfim, com alguma questão perante essas plataformas e não consegue resolver também porque não tem essa transparência de como que o processo vai se dar, né? Então agora isso vem para nos ajudar com isso. E você falou de um caça às bruxas. Uma das críticas que surgiram após o anúncio do decreto é que as plataformas podem começar a remover conteúdos meio que por medo de punição. Esse risco existe? Né? Até porque existem mecanismos legais mesmo, legislativos, caso em algum momento esses decretos passem a ser, enfim, na prática, algo que atrapalhe ou interfira em outras questões relacionadas ao uso da internet e tudo mais. Então, não é escrito em pedra, né? Acho que é mais um passo regulatório. Não, legal. Eu acho muito interessante, acho que tá na hora, né, da gente se preparar. Eu acho que talvez esteja até meio tardio, porque isso que a gente nem entrou em questão de inteligência artificial, de deepfake, né, que é um outro mundo, que dá um assunto para outro episódio, mas que, tipo assim, tá acontecendo, não tem como a gente frear, né, a inovação, a tecnologia, vai acontecer de uma forma ou outra, então, e a gente precisa realmente, não dá para viver em terra sem lei, né, então... Em terra de ninguém, exatamente. Exatamente. Eu acho que, assim, que esse é um olhar muito saudável, assim, sabe? Porque eu acho que a gente se acostumou com a internet um pouco como terra de ninguém, porque é tudo que é novo. Na verdade, assim, não tão novo, mas vamos imaginar novidades, né? Considerando aí os últimos 50 anos, 30 anos. A gente, sim, tem um lugar novo de interação, a gente tem um lugar novo de vida, né? Que é o ambiente da internet. E assim como a gente o ser humano fez com todas as coisas no mundo, a gente vai entendendo como aquilo funciona, a gente vai entendendo o que não funciona e vai tentando trabalhar nas regras do jogo do jeito que funciona para todo mundo. Então, assim, eu acho que esse olhar é um olhar saudável, é pensar, vamos caminhar, porque é caminhando que a gente vai tomar decisões mais acertadas. Não adianta a gente ficar segurando, enfim, se preocupando às vezes com o sexo dos anjos, né? E deixando passar aquilo que é real, aquilo que é necessário de ser regulado. A gente tem toda a questão de fake news, a gente tem toda a questão de, enfim, desinformação, como tu disse, deepfakes, IA. Então, assim, tem tanta coisa e a gente está atrasado, né? Se a gente for olhar, a gente está falando aqui de questões que outras nações já conversaram, enfim. E aí, olhar para isso num contexto de Brasil, pensar nos nossos problemas, me parece um passo importante.
antes da gente dizer isso está certo, está errado, vai ser bom, vai ser ruim, é bom que a gente está andando. E a gente está seguindo um caminho parecido com o das regulações internacionais, né? Você citou essa questão, né? Quando a gente olha para o cenário global, né? Onde o Brasil está? Quando a gente olha para o cenário global, a gente sempre, acho que assim, é normal a gente olhar para a Europa e Estados Unidos, né? Como referências, né? Ainda que a gente tenha referências ao redor, enfim, do mundo inteiro, esses são referências que parecem polares, assim, polarizadas, né? Ou seja, de um lado tem como os Estados Unidos vê, e de outro tem como a Europa vê, né? E aí como que o Brasil está interpretando isso? Eu noto que a gente tem, em regra, a gente tem um caminho regulatório que está mais próximo às regulações da União Europeia mesmo, no sentido de que a gente busca mais a regulamentação, né? E também toda a forma como a gente está, enfim, organizado dentro do país faz um pouco mais sentido que a gente olhe para a União Europeia. Mas, assim, a gente andou muito próximo da União Europeia em várias questões de direito digital. Por exemplo, toda a questão de LGPD, em 2018, quando a gente começou a falar mais de Lei Geral de Proteção de Dados, se trouxe muito a experiência da GDPR na União Europeia. A gente olha isso quando a gente olha para toda a regulação de IA, né? E a gente olha também para essa questão de proteção da nossa sociedade, muito mais do que da empresa, né? Vamos colocar assim esses dois lados, do indivíduo na frente da empresa, e isso que, a rigor, quem trabalha dessa forma, nesses dois exemplos, é a União Europeia muito mais do que os Estados Unidos, né? E são formas de economia diferentes. Me parece que o que a gente está olhando aqui até pode misturar um pouco as duas coisas. Eu acho que a gente tem, enfim, os dois lados da moeda. Tem gente que vai dizer que é muito ruim, tem gente que vai dizer que é muito bom, e eu acho que a gente está tentando trazer boas referências, assim, sabe? Não... E que caibam no nosso contexto. Tem coisa que simplesmente não cabe no nosso contexto, então não adianta, a gente tem que fazer o nosso, né? Uhum. Sim, sim. Camila, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no podcast Canaltech, principalmente por ajudar a traduzir um tema que é tão complexo, mas que impacta diariamente a vida de praticamente todo mundo que usa a internet hoje. E para a gente encerrar, eu queria te pedir um recado final, olhando para esse novo momento da internet, das plataformas digitais. Que orientação você deixaria tanto para as marcas, empresas que anunciam nas redes sociais, quanto para os próprios usuários que usam as plataformas todos os dias? Sim, ficar atento, lembrar que esses decretos vão ser publicados em 60 dias, então tem um tempo aí para se organizar em relação a eles, mas assim, para as plataformas, né, existem obrigações de revisão de política, pensar na estrutura societária, de representação, então acho que olhar, mapear, né, bem esses decretos para entender quais vão ser os atos necessários para a adequação, enfim, da estrutura dessas empresas mesmo em relação a esses decretos. E assim, eu diria que para os usuários é importante a gente, assim, falo como usuário também, é importante a gente ficar de olho, né? Porque tem mudanças concretas para nós, como é o caso ali da canal de denúncias, com possibilidade de contestar decisões de moderação, uma perspectiva mais ativa no combate de golpes, de fraudes. Então, assim, eu diria que a gente que o usuário ele tem que ficar mais de olho, a plataforma tem que se aprofundar aí no texto dos decretos e entender quais são essas novas obrigações, para que eles consigam caminhar com calma, né, por esse novo caminho, até porque a gente tem, é importante lembrar, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados falou isso, né, que ela vem aí para fiscalizar os sistemas e os processos, e isso desloca muito debate para o que pode ou não pode ser publicado, o que pode ou não pode ser feito, para como as plataformas vão se organizar internamente, né? Então, lembrar que é governança, né, muito mais do que moderação de conteúdo, e eu acho que essa distinção é importante para entender o que muda de verdade, assim. Perfeito, perfeito, Camila. Muito, muito obrigada. E fica o convite para você voltar para a gente conversar mais, porque tudo tem mudado tão rápido, tem muito assunto. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Foi um prazer falar contigo. E vamos agora para o Giro de Notícias.
O Elon Musk lançou uma bola de futebol da Tesla inspirada na Copa do Mundo. O acessório tem visual futurista, acabamento metálico e já começou a ser vendida na loja oficial da marca por cerca de R$ 277 na conversão direta. A novidade faz parte da estratégia da Tesla de ampliar sua linha de produtos para além dos carros elétricos, apostando também em itens de lifestyle como camisetas, meias e acessórios da marca. O lançamento aproveita o clima global do futebol e reforça como a Tesla continua investindo em produtos diferentes para fortalecer sua conexão com fãs ao redor do mundo. E a Meta lançou, sem muito alarde, um novo aplicativo chamado Fórum, criado para competir diretamente com plataformas como Reddit e Discord. A ideia é reunir comunidades e discussões por interesse em um espaço separado do Facebook tradicional. O app funciona como uma versão mais organizada dos grupos da Meta, com feeds focados em temas específicos e ferramentas de inteligência artificial para recomendar conteúdos e até ajudar moderadores. Na prática, a empresa quer transformar conversas e comunidades online em uma nova frente de disputa pela atenção dos usuários, especialmente em um momento em que fóruns e grupos voltaram a ganhar força na internet. E a Samsung apresentou um novo tipo de memória RAM que promete deixar os celulares do futuro muito mais rápidos e eficientes. A tecnologia foi criada pensando principalmente na nova geração de smartphones com IA embarcada. A nova memória deve melhorar tarefas como tradução em tempo real, edição de imagem com IA e assistentes inteligentes funcionando direto no aparelho sem depender tanto da nuvem. Além de mais desempenho, a Samsung promete menor consumo de bateria e menos aquecimento, mostrando como a corrida da inteligência artificial está mudando até o hardware dos celulares. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo, André Magalhães e Natan Vieira. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Yuri Souza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!